Maranata! Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem nessa quarentena, nos adaptando, cada um do seu jeito, mas que continuamos orando para que Deus esteja no controle de tudo, Ele sabe todas as coisas, que tudo seja feito da vontade do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, eu sou da igreja de Brodowski, do Clube Savana, e hoje, a convite do Vitor, do Vitão, eu vim falar sobre um pouquinho sobre Ordem Unida, mais da parte básica. Porque se nós formos estendermos muito, a Ordem Unida, ela é bem ampla. Ela tem desde a parte básica, da parte avançada, tem parte de instrutores. Então, ela é bem completa. Então, hoje, a gente vai falar um pouco, vamos falar, ver se a gente consegue fazer dentro da meia hora, para não ficar cansativo, porque nós sabemos que ficar na frente do computador por 50 minutos, uma hora, mais que isso, a gente acaba um pouco distraindo, não temos muita atenção, então a gente vai falar um pouco breve. Então vamos falar um pouco sobre mais o conceito básico, tá? Então, a Ordem Unida, o que ela é? Ela é uma formação, no caso dos desbravadores, mas lembrando que a Ordem Unida, ela não é só dos desbravadores. Na verdade, ela é dos militares, exército, polícia militar, e o desbravadores adaptou, né, da forma da nossa forma, para nós, os desbravadores. Então a Ordem Unida, ela nada mais é que uma formação, né, habitual de marcha ou de parada, e onde os componentes de uma tropa ou dos desbravadores, que ela tem as distâncias, os intervalos, ela é um conjunto harmonioso, cadenciado, equilibrado. Então, a Ordem Unida, ela, como eu disse, ela tem vários aspectos. Aqui eu vou mostrar um pedacinho de uma Ordem Unida num desfile de 7 de setembro. Vocês vão ver que interessante. Então, o que a gente pode ver? Por que é tão importante nós termos uma Ordem Unida bem feita, bonita? Nesses eventos cívicos, né, 7 de setembro, desfiles de aniversário de cidade, é muito importante quando nós nos apresentamos de uma forma bonita, uma forma coordenada. Por quê? Que chama atenção. Mostra que somos um grupo disciplinado, respeitoso. Tá? Então as pessoas que veem se impressionam. Muitas vezes eu já participei de eventos que as pessoas não conheciam que eram desbravadores. E no que vê no desfile, todos uniformizados, fazendo todos os movimentos corretos, as pessoas chamam a atenção das pessoas. Elas ficam curiosas e no final vêm perguntar e quer saber o que é. E assim leva as pessoas a conhecer os bravadores, levar os seus filhos. E nós podemos apresentarmos a Deus para essas pessoas, certo? Então, a Ordem Unida, ela tem várias funções. Então, não é a função só de a gente fazer nas atividades de domingo, não. A gente nos prepara para as apresentações que nós temos aí em eventos municipais, estaduais. Enfim, então, vamos falar então um pouco mais agora aprofundado sobre a Ordem Unida, tá? Vamos lá, Ordem Unida. A Ordem Unida era uma ferramenta essencial para a vida do nosso clube. Como eu disse para vocês, né, ela tem um lugar muito especial nas atividades do Clube dos Desbravadores. Então ela não é só mais uma, ela é muito especial, tá? Ellen White mesmo diz lá no livro dela, no livro de Evangelismo, na página 93, diz assim, que Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angelical. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Tá? Então, Ellen White já dizia que, em relação à ordem, isso é de Deus. Tá? Então, a Ordem Unida não é só para a gente fazer como uma atividade, não. É algo para Deus. A Ordem Unida nasceu no coração de Deus. Tá?
Vamos falar um pouco agora dos objetivos da Ordem Unida, tá? Um dos objetivos da Ordem Unida é proporcionar aos desbravadores e às unidades os meios de se apresentarem e se deslocarem em perfeita ordem em todas as circunstâncias, tá? Então não é só nos eventos, tipo em desfiles, não. É você numa reunião, na hora de você convocar o clube para fazer uma atividade, você dá uma voz de comando e os desbravadores todos, em ordem, se deslocarem de um lugar para o outro, tá? Então a Ordem Unida, ela vai além de apenas os comandos na hora da apresentação. Não, ela vai além. Ela vai tipo do começo do relacionamento do instrutor com os desbravadores, desde ali do começo das reuniões, como no dia a dia também, tá? Também tem o objetivo como desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de obediência, que são fatores preponderantes, tá? Então, você vai ajudar nos reflexos dos seus desbravadores, tá? Com o tempo. Às vezes você vai pegar ali no começo, tem um desbravador que é tem um pouquinho mais de dificuldade, você vai ajudar ele nos reflexos, nos movimentos. Isso desenvolve, tá, ali o desbravador, tá? Construir uma verdadeira escola de disciplina. Como eu falei, você vai formar ali os desbravadores que vão ser desbravadores respeitosos, tá? Eles vão te respeitar, eles vão respeitar ali as vozes de comando dos que estão acima dele, do diretor, dos instrutores, dos conselheiros também, tá? Então você vai disciplinar eles conforme a hierarquia, tá? Se eles são desbravadores e tem alguém que é acima deles, eles vão respeitar. Então é isso que é um dos objetivos da Ordem Unida também, tá? E permitir que o clube apareça em público, né, de forma elegante e marcial. Como eu falei, você prepara os desbravadores para uma apresentação, num desfile, todo mundo em ordem, não ser aquela bagunça. Que, imagina, você tem 2 lugares para você assistir, um é tudo bagunçado e um é tudo em ordem. Você vai ver o que está em ordem, o que está bonito, tá? Então, esse é um dos objetivos, tá? E a Ordem Unida também ela tem um papel no aspecto físico. Por quê? Porque ela desenvolve o autocontrole e a autodisciplina, tá, dos desbravadores. E ela também desenvolve a resistência física e uma boa postura, tá? Então a Ordem Unida ela não é só chegar qualquer um lá e fazer, não. Você tem que desenvolver uma resistência física, porque você vai ter que ficar em pé um tempo ali. Tem desfiles ali que você vê que demoram horas, tá? Então a Ordem Unida ela abrange bastante coisa, então você tem que desenvolver essas coisas no desbravador, tá? E a Ordem Unida no aspecto social e mental, ela promove a socialização e o companheirismo, porque a Ordem Unida não é formada por apenas um indivíduo, por um desbravador. Ela tem vários desbravadores. Então, a Ordem Unida consiste em um ajudar o outro, tá? Não é cada um por si. É um querendo corrigir o outro nos ensaios, é um dando um toque, muitas vezes os próprios desbravadores ajudando os instrutores, tá? E vice-versa, tá? Então ela ajuda no aspecto social, ela incentiva a autodisciplina e o autocontrole, tá? Muitas vezes aquele desbravador que é um pouco mais agitado, não, ele vai aprender a ouvir, tá? E também ele oportuniza a liderança. Os desbravadores, ele não para só nos adolescentes, quando os adolescentes completam 15 anos e acaba nisso, não. Quando eles saem ali dos desbravadores e vêm para a diretoria, a gente tem que dar a oportunidade para eles começarem a entrar na parte também de Ordem Unida, assim como nas outras áreas. Mas muitas vezes o desbravador olha você passando uma Ordem Unida, olha uma Ordem Unida bem feita e vê ali o líder na frente, o instrutor, e fala assim, eu quero ser o instrutor um dia, tá? Isso já aconteceu no nosso clube aqui de Brodowski mesmo, tem adolescente de 16 anos que saiu, que gosta muito de Ordem Unida, tá? E em breve vai estar no meu lugar, vai fazer a parte de Ordem Unida, que depois vai dar a oportunidade para outro, e assim vai indo, tá? E no aspecto espiritual também a Ordem Unida tem a sua relevância, né? Ela ajuda a desenvolver uma vida equilibrada, incorporando a dinâmica bíblica do companheirismo, adoração e missão. Como eu falei, a Ordem Unida nasceu no coração de Deus. Então ela é uma forma de adoração a Deus, tá? Não é uma brincadeira, longe disso, tá? Ela tem um momento ali para você descontrair, mas a Ordem Unida é sério, tá? Ela tem uma missão,
é apresentar Deus para outras pessoas, tá? Então ela tem um aspecto muito importante no âmbito espiritual. Agora vamos falar um pouco sobre a disciplina na Ordem Unida, tá? O que você tem que fazer como um instrutor? Você tem que pré-estabelecer regras. Tá? As regras, muitas vezes, você vai ter que ser um pouco mais duro, mas você não vai poder deixar o desbravador fazer algumas coisas que ele quer fazer, que tem uns que é um pouco mais voado, que quer sair, não. Você tem que estabelecer as regras. Então, conforme de clube para clube, você vai estipulando essas regras, tá? Você tem que adquirir respeito do grupo. Não adianta nada você estipular as regras, mas se você mesmo não fazer, não cumprir. Tá? Então, você tem que adquirir o respeito. Tá? Mas esse respeito você se adquire não com braveza, não com ignorância, e sim com amor. Tá? Você demonstrando amor, sendo brando, sendo manso, então você adquire o respeito desse jeito com o clube. Tá? Você tem que entender e conhecer o seu grupo. Por quê? Porque tem pessoas que são mais adolescentes, que são mais avançados, que pegam as coisas mais fáceis, e tem adolescentes que não são assim. Muitos adolescentes que estão ali com 10, 11 anos, que são bem novinhos ainda, eles não têm o mesmo conhecimento, a mesma agilidade que um adolescente de 15 anos. Então você tem que entender o seu grupo para saber qual que é a limitação de cada adolescente e trabalhar em cima disso. Você não pode exigir muito de um adolescente que não é capaz para certa atividade. O certo também não é você se disciplinar. Tipo, você cobrar, você falar que não é assim, porque eles mesmos, os próprios desbravadores do pelotão ali, eles vão se disciplinar, mas de uma forma respeitosa. Por quê? Porque é um negócio tão legal, tão gostoso, que eles gostam tanto, que na hora que um comete algum errinho, o próprio coleguinha do lado vai chamar atenção, tá? Isso, com certeza, não é tipo a primeira reunião que vai acontecer isso, mas com o tempo vai passando, eles mesmos vão se cobrando, entendeu? Então, deixe eles se disciplinar. É interessante isso. E fazer com que eles conheçam um líder maior, que é Deus. Né? Todo objetivo nos desbravadores é um objetivo, que é apresentar Deus para os desbravadores. Então, a gente tem que fazer com que eles conheçam a Deus. Tá? Agora vamos falar um pouco das qualidades do instrutor. Tá? Um instrutor ele tem que ser temente a Deus. Não adianta nada o instrutor falar de Deus, falar as coisas que é importante e não ser temente a Deus. Tá? Isso é um péssimo exemplo e vai gerar confusão na cabeça das crianças. Elas vão falar, mas ele fala para fazer isso, mas ele mesmo não faz. Então, principal, ser temente a Deus. Apresentar personalidade que inspire confiança. Não adianta nada você ser um instrutor desconfiado. Falar, mas eu não sei se está certo isso. Preciso dar uma pesquisada, preciso ver o que eu vou fazer. Não. Estude antes. Vê o que você vai passar para os desbravadores antes, para você chegar na hora e saber o que você está fazendo. O desbravador vai te olhar, ele sabe que você... Ele vai saber assim, não, ele sabe o que ele está falando, tá? Então, inspire confiança. Para isso, se prepare antes, estude antes, para chegar na hora você não gaguejar, não fraquejar, tá? Outra qualidade, possuir maneiras agradáveis, porém firmes. Você tem que ser agradável, você não tem que ser rígido, você não tem que ser duro com as crianças, porque isso afasta elas de você. Elas vão ter medo, às vezes vão ali por obrigação, e não é isso que é o ideal, longe disso. Tá? Você tem que ter maneiras agradáveis, tá? Porém você tem que ser firme. Porque caso contrário, se você não sendo firme, esses adolescentes acabam, como dizendo, montando, né? Não sei se é o termo correto de falar, mas eles acabam se aproveitando da situação, tá? Ter dignidade e dedicação pela sua tarefa. Não é chegar lá de qualquer jeito, falar, então tá, vou fazer. Não. Você tem que ter dignidade, você tem que gostar daquilo que você faz. Tá? Não adianta nada você fazer por obrigação, Não. Você tem que gostar, você tem que estar dedicado para aquilo ali. Estudar antes, preparar e levar uma coisa já pronta, né? Ter paciência, evitando termos humilhantes e não regulamentares. Tá? Isso mesmo, tem que ter muita paciência, porque muitas vezes o desbravador vai ficar reclamando, já não está acabando, estou cansado, não, de novo não. Você tem que ter paciência, você tem que entender
porque às vezes um ali gosta mais de sair para beber água, então você tem que ter paciência. Evitar termos humilhantes. O que seria isso? Evitar apelidos. Tá? Evitar, é bom cortar mesmo, né? Não ter de jeito nenhum isso. Não ter contato físico, não sei se mais pra frente aqui no slide que eu montei vai ter isso. Evitar todo tipo de contato físico com os desbravadores. Abraços. Porque imagina, você vai fazer uma apresentação, o desbravador chega ali, correndo, a gente dá um abraço. Não é legal. Tá? Um abracinho de lado só, tudo bem, mas caso contrário, evitar. Então, evitar chamar por nomes pejorativos, apelidos. Às vezes tem um apelidinho que ali no próprio clube as pessoas chamam, mas a mãe e o pai talvez não sabem. Aí você vai chamar com o apelido um desbravador que o pai e a mãe nem sabem disso, vai achar que é um lugar de bagunça, de brincadeira. Tá? Então, evitar apelidos e esses não regulamentares é isso que eu falei, um pouco desses abraços, contato físico muito junto, evitar contato físico entre os próprios desbravadores, tá? Menino com menina, tá? Então manter a ordem mesmo, tá? Ser executante perfeito, tá? O que é isso? Você chegar e saber o que você está fazendo. Não é ter dúvida, eu não lembro desse movimento, você passar um movimento e não lembrar, não saber como é que faz. Você tem que saber, quando você pede para eles fazerem alguma coisa, você tem que saber como que se faz, para você apresentar como que se faz e eles, em cima do que você fez, conseguirem fazer igual. Porque tem um manual de ordem unida, esse manual é igual para todos os clubes, então você tem que fazer certo, porque se caso um dia ou outro você precisa se reunir com outro clube, vai ser diferente. Tá? Então você tem que fazer com perfeição. E ter psicologia para lidar com juvenis e adolescentes. Não adianta nada você ser uma pessoa que não gosta de lidar com adolescentes ou com juvenis, que se você não for desse tipo de pessoa, não adianta você ser um instrutor de ordem unida, porque você vai lidar apenas com juvenis e adolescentes, tá? Passando para o próximo aqui, agora umas dicas para o instrutor. Tem que usar uma voz firme, porém respeitosa. Na hora de você dar um comando, você tem que ter uma voz firme, falar seco, só que respeitosa. Não é gritando, tá? Você falar firme é uma coisa, você gritar é outra totalmente diferente, tá? Então, tem que falar firme, para todos entenderem, todos ouvirem, e uma voz, tipo, rápida. Não adianta você falar mole, porque um vai entender que é num momento, que é para fazer uma ação, o outro na outra. Não, tem que ter uma voz firme, tá? Você tem que desenvolver um ambiente de amizade e cooperação, tá? Então, se tiver ali jogadores que não são muito amigáveis um com o outro, você tem que desenvolver essa amizade e um cooperar com o outro, tá? Não adianta nada ter ali pessoas, tipo, adolescentes que às vezes estão brigados, deu uma briga ali e deixar desse jeito. Não, porque ali eles não vão se corrigir, tá? Então a gente tem que desenvolver essa amizade. Ter atenção e concentração para uma boa execução dos comandos. Tá? Então você tem que ter atenção, não é qualquer momento que você vai dar uma voz de atenção, você tem que estar concentrado, você não pode estar olhando para um lado e já dar um comando ali, porque cada um vai virar no momento, vai fazer uma ação em horário diferente, não vai ficar legal. Todo comando deve ser executado no exato instante, na enfática da sílaba tônica da palavra de execução. Então vamos lá, a gente vai fazer um comando, depois eu vou passar na frente nos slides como é que é, mas um exemplo aqui, eu vou dar um meia volta volver. No que eu falo meia volta volver, eles têm que saber qual é o momento certo da execução, porque meia volta volver é a palavra comprida. Se um voltar no meia volta, o outro no vou, o outro no ver, cada um vai virar num momento diferente, não vai ficar legal, tá? Então tem que ser na enfática da sílaba tônica. Então seria no vou ver, no ver, tá? Então, atenção travadores, meia volta, vou ver. Aí todos viram, tá? E isso para todos os comandos, tá? E de forma alguma utilizar castigo para desbravadores que erram a execução dos comandos. Qualquer castigo que você aplicar para o desbravador, você pode ter certeza que ele não volta mais. Ou ele nunca vai ser a mesma coisa. Na hora de fazer esse mesmo comando que você castigou ela já vai estar insegura. Tá? Então você perdeu ali um membro para a Ordem Unida. Tá? Então não castigue, de forma alguma. E devemos lembrar que os desbravadores eles são
voluntários, certo? Se os mesmos não quiserem participar, eles têm o direito de sair, de não participar, tá? Ninguém ganha nada, ali é tudo voluntários. Então, é normal, às vezes, ter um ou outro que não quer participar, que tem um pouquinho mais de dificuldade, e nós temos que entender. Nós não podemos exigir que todos participem, tá? Eles têm que saber o básico, uma apresentação de unidade, mas participar da Ordem Unida não são todos, tá? Então, a gente tem que entender isso. Agora vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos, tá? Já deu 20 minutinhos de aula, a gente já está partindo para o final, tá? Nesses slides que eu estou passando, tem as estrelinhas em cima, que as estrelinhas são o instrutor, né? Então aqui a gente pode observar que na parte de coluna, são quando os desbravadores estão um atrás do outro, tá? Então, como está aqui determinado essas bolinhas pretas, então isso significa coluna, quando está um atrás do outro, tá? Então a gente tem um pelotão, um atrás do outro, coluna. A linha é a disposição do conjunto de desbravadores que estão um ao lado do outro, como a gente também pode ver ali, tá? Então a gente tem coluna e linha, tá? Vamos lá. Coluna por um. É como se diz aquela fila indiana, tá? Um atrás do outro, tá? Então, às vezes, a gente precisa passar num lugar mais estreito. Fala, gente, coluna por um, um atrás do outro, tá? Perfeito. Cauda ou retaguarda. Esse é o último desbravador, tá? Ao fim de cada coluna ou última fileira. Então, tipo assim, a cauda ou retaguarda na coluna por um é o último desbravador, ou quando está o pelotão inteiro formado, é a última linha. Perfeito? Lá atrás. O testa. Essa é a terminologia correta, tá? Testa. O testa é o desbravador à frente de cada coluna. Então, se você tiver o pelotão, ali o testa são todos os da frente, tá? O alinhamento. O alinhamento nada mais é do que o alinhamento dos primeiros ali. Porque se os primeiros ali na frente, né? Que é a coluna, eles estiverem alinhados, se a linha estiver alinhada, todos para trás vão estar alinhados junto com ele, tá? Então, o alinhamento ali é o alinhamento da linha, da primeira linha. A cobertura. A cobertura é o espaço entre dois desbravadores, onde esses ficam exatamente um atrás do outro. Tá? A distância é o espaço entre os desbravadores, onde os mesmos estarão um atrás do outro. Tá? Então, a cobertura eles cobrindo um atrás do outro, com o braço esticado, a gente vai mostrar isso. E a distância é a distância entre um e outro desbravador. Tá? O intervalo é igual à distância, só que na linha. Tá? É o espaço entre o desbravador colocado um ao lado do outro, em vez de ser um atrás do outro. Tá? E o homem base. O homem base é bem importante, né? Porque ele é o desbravador que vai regular o grupo inteiro quando no posicionamento. Tá? Tipo assim, se você colocar o homem base fixo em algum ponto, todo o resto do pelotão vai partir daquele homem base, tá? Então, se você quer o homem base, que é o primeiro aqui à esquerda, você vai colocar ele fixo no lugar e todo o clube, a partir dali, vai se posicionar de uma forma correta, tá? Então, o homem base é bem importante. O serrafila é o último conselheiro, ele tem que ser o conselheiro, tá? Porque sempre quando for tiver ordem unida, os conselheiros ficam atrás, tá? Em apresentações você pode colocar para frente, mas na ordem unida eles ficam no fundo, tá? E o serrafila, ele é o conselheiro colocado na retaguarda, lá no final à esquerda, tá? Então tem um homem base na frente e o serrafila lá no final, tá? E a formação, ela tem duas disposições, que é a emassado e a normal. A normal é você dando um braço de distância e a emassado são todos um pertinho do outro, porque dependendo do lugar, o espaço é curto, então você tem que fazer uma formação um pouco mais junta. Tá? Agora as vozes de comandos. Não sei se todos já sabem, acredito que muitos já, mas todos os movimentos, todas as posições têm uma forma correta de fazer, tá? Então aqui nos slides eu estou deixando um pouquinho de como que é cada formação, tá? Que nem, por exemplo, a formação de sentido é você olhando para frente, cabeça erguida, tá? Não fazer movimentos, o ombro na mesma altura, tá? O braço um pouquinho para baixo aqui, ó, a mão fechadinha, espalmada, na lateral. Eu costumo falar para os desbravadores aqui que você fecha a mão aqui no lado da cintura aqui, ó, tem a costura da calça, ou da bermuda aqui, né? Você põe o dedo do meio, você alinha aqui, ó, a parte do meio da mão aqui, ó, nessa costura, tá? Para ficar tudo certinho, tá? Os pezinhos não é junto, eles têm a mania de colocar o pé tudo junto assim no sentido. Não, é um pouquinho aberto, como se fosse
que acho que fala aqui, 10 para as 2 da tarde, como se fosse um relógio, 10 para as 2 da tarde, os pezinhos um pouquinho aberto assim, tá? Então, esse é o sentido. O descansar, tá? Lembrando que descansar é sempre a mão esquerda que segura a direita, tá? Então é bom sempre estar observando isso. Quando eles estiverem descansar, dá uma volta em volta do pelotão, ver se eles estão no posicionamento correto. Se não tiver, você carinhosamente chegar e falar, não, muda isso daqui, muda aquilo ali, tá? Até eles vão conseguir disciplinar isso e vão conseguir fazer das próximas vezes, tá? Então aí no slide que vai estar para vocês tem todos os requisitos, como é que tem que fazer, como é que é o modo correto. Eu não vou falar tudo, senão a gente vai se estender muito, tá? Tem uma vontade, a vontade, como o nome mesmo já diz, é a vontade, porém, com observação que o pé direito não sai do lugar. O desbravador pode fazer o que ele quiser, mas o pé direito tem que ficar. Por quê? Caso você precise voltar num comando, ele não vai precisar sair correndo, ele vai estar no mesmo lugar que ele estava, entendeu? Tem a posição para oração, que é mais ou menos, é bem parecido com a posição de descansar, só que aí as mãos vão para frente e você abaixa a cabeça, certo? O cobrir é aquilo que eu falei, né? Quando o desbravador está em um pelotão ali, tá fazendo a ordem unida, na hora que você dá a voz de comando cobrir, ele estica o braço, tá? E dá a distância de um braço do companheirinho da frente ou do lado. Lembrando que o homem base, ele não se mexe, tá? Porque ele é a base, todo mundo a partir dele que vai fazer a voz de comando, o cobrir no caso, tá? Lembrando que o cobrir também é só a pontinha de dedo, tá? Tem desbravador que gosta de pôr a mão em cima do ombro, segurar no coleguinha, tá? A distância não. É a pontinha do dedo, relou a pontinha do dedo, é perfeita, tá? Para todos. Tem cobrir sem intervalo, que é igual o braço, só que o que a gente faz? A gente dobra o braço e põe só o cotovelo no coleguinha do lado. Senão também ficaria muito junto e não daria para fazer nenhum comando. Então, o sem intervalo é só você põe a mão na cintura, como está na imagenzinha aí dos bonequinhos, tá? Então é a distância do cotovelo aqui. Maranata. Maranata, que todos já saibam, tá? Maranata é esse movimento. Amar, anunciar, aguardar e apressar. E o dedinho curvado significa nossa gratidão, nossa reverência a Deus. Então é bom a gente passar isso para os desbravadores, tá? Muito dele tem mania de chegar e ficar com a mãozinha assim, de qualquer jeito, tá? Então é importante a gente explicar isso para eles saberem o que a gente está falando, tá? Tem o marcar passo, que em parado com os braços para baixo, sem mexer os braços, eles vão marcar o passo como se fosse para marchar mesmo, tá? Como se fosse andar mais parado. E tem mais algumas aqui, tá? Que é direita volver, esquerda volver, o meia volta, oitava esquerda, que é só, não vai virar 90 graus, vai virar ali só 45 graus, para a direita, para a esquerda. E olhar direita e esquerda é quando o pelotão está andando e você só dá um comando para olhar a direita ou a esquerda. Ele vai continuar andando reto, porém ele vai apenas olhar para o lado que você der a sua voz de comando. Isso usa muito em apresentações, tá? Um 7 de setembro, apresentações cívicas, que tipo, tem ali um palco ali, que tem autoridades que você tem que passar, você dá esse comando, eles continuam andando, mas ele olha ali para as pessoas ali do palco, né? Para os oficiais. Tá? E a gente tem agora, para encerrar, a fala do uso das bandeiras. Tá? As bandeiras, a parte de bandeira serve também para os desbravadores. Tá? É um requisito de especialidade. Então a gente tem que ser passado isso para os desbravadores. A bandeira não é de qualquer jeito. Tá? Tem toda uma forma correta de se hastear as bandeiras. Tá? Aí eu estou deixando todo o esqueminha, quando é bandeira, só bandeira do Brasil, dos desbravadores, bandeira do Brasil, dos desbravadores estados, embaixo que tem a escalinha, o gráficozinho do que é cada bandeira, tá? A gente tem, tipo, o estado, o Ministério Jovem, então é importante a gente estar falando isso. Lembrando que essas bandeiras aqui, elas estão viradas de frente para os desbravadores, tá? Uma coisa que a gente tem que enfatizar, que isso não é nem desbravadores, isso aí é nacional, acho que é mundial. Quando começa a tocar um hino nacional, todos devem virar para a bandeira. Muitos desbravadores ainda não sabem, hoje em dia, infelizmente, nas escolas eles não explicam. Então,
o desbravador começou a tocar o hino nacional, todos têm que virar para a bandeira, tá? do Brasil. Então, tem uns que não viram, não sabem, às vezes tem que ficar falando, não é legal. Então já passa isso já para os desbravadores, tá? Então, como eu falei, aqui está todo o esquema das bandeiras para vocês estarem olhando, tá? E, enfim, é isso. Eu vou passar agora rapidinho aqui para vocês um pedacinho de uma ordem unida com evolução. Evolução nada mais é do que você apresenta todas essas vozes de comando, mas de uma forma que você não precisa dar comando, você fazer, vamos dizer assim, brincadeirinhas com isso, desenvolver desenvolver, como eu vou dizer, tipo, umas formas de eles se apresentarem ali, quer ver? Eu vou mostrar rapidinho para vocês, só um pedacinho, um minutinho só, vocês vão ver que interessante, tá? Depois, se vocês quiserem, tem todos esses links dos vídeos. Se vocês pesquisarem um pouco no YouTube, tem várias coisas. E você vê como é que é bonito, como é que é legal. Todo mundo em ordem. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Olha lá. Aí eles estão marcando o passo. Na voz de comando. Não vou ver, que nem eu falei aquela hora, é o movimento. Então você vê que nem ali tem pessoas assistindo, é bonito. Se você apresentar assim, você vai chamar a atenção das pessoas. Você vê que estão todos ali respeitando um outro, cumprindo ali o que o instrutor está falando, tá? Ó, isso aí em marcha já. Tá vendo? É os comandos, só que aplicado de uma forma em movimento, uma forma um pouco mais rápida e fica bonito, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Peço perdão aí caso eu tenha falado alguma coisa errada, que é a primeira vez que estou fazendo isso, então fico um pouco confuso. Mas espero que todos tenham entendido, que todos tenham gostado. Ficou aí com uns 33 minutos, para não ficar tão cansativo. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Só tem meu contato no grupo, tem meu contato aí com o Vitor, com quem quiser. Me manda um alô. Estou à disposição para tirar dúvidas. Tenho muito que aprender ainda, tá? Mas Deus está à frente, Deus está no comando e sabe todas as coisas. Então fiquem com Deus, tá? E até a próxima, tá?